Bom, boa tarde a todos. Bom, a parte dedicada às artes plásticas foi cortada pela metade. E a última semana temos contemplado uma primeira parte da produção artística dos anos 60. E eu vou repassar rapidamente as imagens da última vez e retomar esse material sem explicação hoje, só para chegar às imagens que vou analisar hoje. Esse trabalho do Morellet, que é a base de sistemas matemáticos, trabalho do Soto, do Cruz Diez, e aqui começamos hoje. Então, retomando a parte analisada a semana passada, quero só sublinhar 4 pontos que foram analisados a semana passada. Primeiro é que se trata de uma arte em reação com a pintura abstrata dos anos 50, vista como uma celebração fora de tempo da subjetividade artística. Lembro só o motivo do Grupo Grave, que fez esse manifesto que se chamava Basta com a mistificação. Mistificação era expor a subjetividade nessa pintura abstrata. O segundo ponto, que foi analisado a semana passada, segundo aspecto a ser contemplado, seria a articulação positiva, no caso dos artistas que mostrei a última vez, uma articulação positiva dessa arte com o otimismo industrial dos anos 50 e 60. Lembro os trabalhos do Vasarely, não mostrei obras do Armand ou do César, mas são visões onde a arte contemporânea pode acolher as descobertas técnicas e industriais. Lembrando a famosa frase do Léger, somos artistas industriais, da era industrial. Terceiro ponto, terceiro aspecto que mencionei, está também ligado à questão da eliminação do sujeito no processo de produção artística. E lembrei que já não se falava de criação artística, senão de trabalho, como se trabalha nas empresas industriais. E o quarto ponto, que é outro aspecto dessa ligação da arte dos anos 60 com 50, 60, com a mentalidade, digamos, estruturalista, era o papel da matemática. Em particular, lembrei isso a propósito do trabalho do François Morellet, a matemática como uma ordem a priori, da qual, como ordem, pode sair, emergir arte. Então, o sistema formal como produtor de arte. Tal é o tema central do trabalho do François Morellet, por exemplo, que acabou de mostrar rapidamente. Hoje, para terminar o exame dos efeitos provocados pela dominação do estruturalismo nas cabeças dos anos 60, quero apresentar para vocês um grupo, com certeza pouco conhecido. Mesmo assim, um dos 4 artistas
que eu vou apresentar, que formaram esse grupo, virou uma figura internacional. O grupo se chama BMTP. Isso significa Buren, Mosset, Parmentier, Toroni. BMTP. O ponto de partida dos trabalhos desses artistas é também uma vontade claramente expressa de romper com a forma subjetiva da arte. Mas o caminho é distinto do caminho dos artistas que apresentei a semana passada. Aqui você tem o nome dos dos quatro, Buren, Mosset, Parmentier, Toroni, o último. Então, para eles, o primeiro passo consiste em criar um instrumento quase que neutro, o que eles chamam, é uma qualificação do Buren, uma ferramenta visual. Eu vou utilizar essa palavra, ferramenta visual, que não seja marcada pela subjetividade de cada um dos membros do grupo. Neste fim de criar essa ferramenta visual, eles escolheram formas geométricas simples, um instrumento visual que não possa ser confundido com uma obra de arte. Então, rapidamente, eu vou contar a história, muito rapidamente, e também porque a história do grupo é muito curta, então não vai tomar muito tempo. Em fevereiro, março de 1967, o grupo BMTP se cria com Buren, Mosset, Parmentier, Toroni para a exposição do Salão da Jovem Pintura. Cada um dos artistas, quase anonimamente, representado no nome do grupo por uma letra, BMTP, escolheu um motivo geométrico, sua própria ferramenta visual. Então, aqui talvez você não veja muito bem, mas aqui já numa sala onde eles fizeram uma conferência, nesse mesmo ano, 1966, vocês têm, a ver se funciona, sim, as linhas do Buren, o anel, o círculo do Mosset, não funciona. As linhas do Parmentier e os pontos, não. O ponto não funciona mais. Mas não importa. Buren, Mosset, Parmentier, Toroni. Então, linhas verticais, círculo, linha horizontal, pontos para Toroni. Antes da vernissagem do Salão da Jovem Pintura, eles realizaram, como se nota nessa imagem, realizaram os seus trabalhos. Teve a conferência e, durante a vernissagem do salão, eles levaram as suas obras. Então, que seja bem claro, a ferramenta visual, linhas, pontos, etc.,
não é um motivo pictórico, né? É uma ferramenta visual. É o resultado do trabalho, mas não é quadro. Se voltamos aqui, não são quadros. Por essa razão, após ter realizado os seus trabalhos, no dia mesmo do vernissage, os quatro artistas levaram os seus trabalhos do lugar de exposição, deixando só um rótulo onde era escrito Buren, Mosse, Parmentier, Torroni não expõem. Consequentemente, com essa atitude firme de não se apresentar como pintores, o grupo se separou neste mesmo ano de 1967. Então, são artistas consistentes nessa vontade de eliminar completamente a ideia do artista como expressão de uma subjetividade. No entanto, é preciso saber que cada artista ficou usando do seu motivo, da sua ferramenta visual, ao longo dos anos. E depois vou analisar a evolução e o sentido da obra do Buren. Mas, além disso, criando uma articulação entre esses motivos geométricos, esse tipo de ferramenta visual, é importante saber que teve outros artistas que retomaram esse conceito com perspectivas que, às vezes, divergiram. Assim, durante os anos 60, teve um desenvolvimento de alguns desses temas, em particular do caráter anônimo da ferramenta visual e, consequentemente, essa ferramenta visual vira um tema repetitivo no trabalho de um grupo que foi bastante conhecido, que se chama Support Surface. Ele também teve suporte superfície. Né? Suporte é o chassi, ou o muro, e a superfície é o lençol, a tela. Rapidamente vou mencionar os artistas desse grupo. Não vou poder analisar o trabalho deles em detalhes, mas só para vocês lembrar os nomes: Vincent Biolès, Louis Kahn, Marc Devade, Daniel Dezeuze, Noël Dolat, Jean-Pierre Pincemin, Patrick Sétour, André Valency, Bernard Pagès et Claude Viala. Bom, esse grupo, também como muitos grupos desse período, de grande inquietação intelectual e teórica, foi um grupo bastante efêmero, pois, a partir de 1972, vários dos membros voltaram à figuração mesmo. Então, abandonaram completamente essa prática abstrata, teórica, etc. O manifesto que acompanha a primeira exposição do grupo declara em junho de 1969, e aqui se vê com muita clareza o objetivo do grupo, diz assim: o objeto da pintura é a pintura ela mesma. E os quadros expostos se referem
a eles mesmos só. Eles não apelam a um exterior qualquer, nem à pessoalidade do artista, nem tampouco à sua biografia, à história da arte, etc, etc. Então, vocês veem como se trata de fechar o objeto, tal como se falava do texto. Hein? O texto era uma coisa fechada, um sistema fechado. Aqui também o quadro é um sistema fechado. Então, vamos ver rapidamente algumas imagens para ilustrar a conexão tão especial e estreita entre as teorias formais, procedentes do estruturalismo, e a atividade artística. Escolhi um trabalho, provavelmente pouco conhecido aqui, é o trabalho de François Rouen. Então, a última imagem com Buren, vou falar do Buren mais para frente. Bom, são os detalhes das obras de cada um dos membros do grupo BMPT, desculpe, na ordem alfabética, é o Toroni. E aqui começamos com um trabalho do François Rouen. Ele se refere diretamente à questão do sistema como base do trabalho, e no caso do encontro entre dois sistemas autônomos. É uma questão que foi muito discutida dentro do estruturalismo. Provavelmente vocês se lembram de um famoso seminário do Jacques Lacan sobre a fita de Möbius. Não? Essa fita que